Romanos 11, verso 13. Porque convosco falo gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar os ciúmes da minha carne e salvar alguns deles. Paulo tinha preocupação de salvar, irmãos, alguns. Por que alguns? Porque nem todos. Ele sabia que nem todos iam conseguir. Verso 15. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Se Yahshua é santo, também os ramos são. Porque eles foram tirados, eles voltarão naquele dia. Temos que aproveitar, irmãos, estar agora na obediência, porque a raiz é santa, mas os ramos também santos. Porque o Altíssimo enviou o seu Filho primeiro para eles, depois para nós. Logo nós podemos entender, lendo no livro de Marcos, e levantando-se dali foi para os termos de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, Sirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Yahshua disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. E Yahshua aqui estava falando: deixa primeiro eu ir aos filhos, aos judeus primeiro eles, depois vocês estrangeiros. Está como se ele estivesse falando assim. Ela respondeu e disse-lhe: sim, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Que fé, é muita fé, irmão. Ela poderia ter entendido um insulto de Yahshua, mas não, a humildade falou mais alto, a mansidão. E ela falou: os cachorrinhos comem as migalhas, porque ela estava como se ela estivesse falando: a bênção que sobrar deles eu aceito. Então disse-lhe: por esta palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. É tremendo, irmãos. Por quê? Porque ele veio, como o apóstolo Paulo falou, ele veio primeiro para os judeus, depois para nós, os gentios. Verso 17 de Romanos 11. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Recebemos a adoção de filhos, entramos no lugar deles, mas não podemos nos gloriar. Quem é essa raiz, irmão? Yahshua, é ele que nos sustenta. E eles voltarão para a raiz, irmãos. Mas nós temos que ficar firme, continuar firme. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories. Temos que ficar, irmãos, pianinho, ser perseguidos e ficar e continuar firme, porque fomos adotados. E ele fala, verso 19: dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertados. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Não podemos ser soberbos, temos que somente temer, porque
Porque se Iau não poupou os ramos naturais, teme que não te poupes a ti também. Por isso que ele fala, olha, cuidado, teme. É por isso que temos que mortificar, tirar tudo que vem desse mundo, desse corpo. Temos que prestar atenção, roupa, maquiagem, tudo sacia o nosso adversário. Ele precisa do corpo. Considera, pois, a bondade e a severidade de Iau para com os que caíram. Temos que agradecer todos os dias de nossa vida a misericórdia, a bondade, para que possamos, irmãos, chegar lá, porque ele considera, nós temos que considerar a bondade, mas para contigo benignidade, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Temos que permanecer na misericórdia do Criador, senão o que vai acontecer? Poderemos ser cortados. Para cada um ele fala, tu pode ser cortado. Se os ramos verdadeiros foram tirados, nós então o que vamos falar? E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão o que? Enxertados, porque poderoso é Iau para os tornar a enxertar. Eles vão ser enxertados. Ele deu a palavra através do filho Yausha e falou assim, ele selou. Verso 24, porque se tu forte cortado da natural oliveira brava e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Vivíamos e faziam as leis como a nossa consciência mandava. Vivíamos pelas nossas próprias consciências. As leis antigas nos domavam. Nós fomos cortados dessa lei, e quanto à natureza, enxertado na boa oliveira, e fomos enxertados na oliveira verdadeira, que é Yausha. Glória ao nosso Criador. Temos que exaltar o Filho. Para ele foi dada autoridade nos céus e na terra. Esta é a mensagem.